todas as vezes, irmãos, que uma língua como essa for dada na igreja, é para interpretação. Todas as vezes, querido. Às vezes a interpretação vai vir de quem orou. Às vezes Deus pode dar a interpretação a qualquer pessoa que está no meio. Mas línguas como essa não pode ficar sem interpretação. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui na quarta-feira, se não me engano. Acho que na quarta-feira, né? Na quinta-feira nós tivemos o Firme na Doutrina. Na sexta tivemos a nossa imersão no Espírito. Ontem tivemos o nosso culto de família. Que estão lá alguns cultos, né, na nossa página do YouTube. Eu aconselho você a ir lá e a dar uma revisada, assistir de novo, anotar aquilo que você não conseguiu anotar na igreja, para que você possa continuar crescendo, pois o desejo de Deus, não é, depois que nós nascemos de novo, é que nós possamos agora desenvolver a nossa salvação, para que nós a cada dia tenhamos mais clareza daquilo que Deus tem e quer para nós, e não somente de que Deus enviou Jesus para nos tirar da natureza do pecado e nos colocar na posição de filho, mas Ele quer que nós a cada dia possamos andar como tal, e nós sabemos que isso é desenvolvido pela compreensão e a prática da palavra, né? E quando foi na quarta-feira, eu estava ministrando aqui sobre algumas coisas, né? Sobre ser sóbrio e vigilante, e me veio uma nota no coração para estar dando uma palavra hoje sobre discernindo o inimigo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos, como filhos de Deus, estar conscientes, né, como a própria Bíblia diz. Eu vou citar aqui alguns versículos e vou estar lendo outros. Mas nós precisamos estar conscientes de que nós temos um inimigo. E eu sei que você vai ouvir, né, nós ainda vamos ouvir algumas pessoas falando que o nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa falta de conhecimento. Mas mesmo assim não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o nosso adversário é o diabo. É claro que a falta de conhecimento nos leva a ignorar isso, a não ficar atento, a não ficar vigilante. E isso leva, né, a cada dia o diabo a prevalecer na nossa vida, nos mantendo, mesmo sendo filho de Deus, o diabo consegue continuar nos mantendo longe da comunhão, longe da percepção, longe do plano que Deus tem para a nossa vida, longe dos passos que nós precisamos dar para que Deus cumpra em nós tudo aquilo que Ele tem falado. Porque quando nós vamos conhecendo a palavra, a primeira maneira, né, a maneira número 1 de Deus falar conosco é através da sua palavra. Deus não vai falar nada, irmão, conosco, além ou fora daquilo que está escrito. Eu sei que Deus muitas vezes vai falar coisas conosco além do que nós conhecemos, porque eu acredito, né, que nós não conhecemos tudo, todos os pormenores que a Bíblia diz ainda, né? E acredito que a cada dia, quando nós vamos para a palavra, buscamos ela, vamos estudando, vendo coisas, assistindo coisas, lendo livros, lendo a Bíblia, é que nós vamos percebendo o quanto nós ainda precisamos conhecer da palavra. Então Deus vai falar coisas além, irmão. Deus pode falar coisas conosco, né, que vão acontecer na nossa vida, que nunca aconteceu na vida de ninguém, porque tudo aquilo que a gente vê na palavra, nós vamos ver Deus falando coisas com pessoas que nunca tinham acontecido com outras pessoas antes, né? E as pessoas precisavam crer naquilo que Deus disse, ficar firme, guardando aquela verdade estabelecida no seu coração, a cada dia procurando não sair da rota, para que Deus pudesse cumprir aquilo que Ele falava na vida de cada uma das pessoas, dos homens ou mulheres que Deus estabeleceu na sua palavra, para dar continuidade até a vinda de Jesus. E depois, né, da vinda de Jesus, Deus ainda falou coisas às pessoas através de Jesus, do próprio Jesus, a palavra encarnada. E todos os que pegaram aquela palavra e correram com ela, cada um deles, irmão, viram aquilo que estava escrito a respeito deles se cumprindo. Então não pode, irmão, ser diferente conosco, a não ser que nós deixemos a semente ser sufocada, deixemos a semente ser como que secar, né? Saiamos da rota, porque é necessário nós entendermos que o nosso inimigo,
ele não tem o poder de nos tirar daquilo que Deus disse, mas ele vai como que lançar iscas, né? Eu falei e aconselho para você essa série, você é livre para assistir essa série, está no YouTube, né? Que é A Isca de Satanás, com John Bevere. Eu acredito que tem 12, se não me engano é 10 ou são 12 partes, né? Desse assunto. E tem muita coisa proveitosa lá para os filhos de Deus, porque nós, quando nascemos de novo, nós não fomos mais chamados para viver segundo ou respondendo aos nossos sentimentos e às nossas emoções, a nossa vontade carnal, né? Que cada um de nós conhece bem qual era a nossa vontade carnal que nos dominava. Mas a Bíblia mostra que quanto mais nós renovamos a nossa mente, mas nós vamos tendo a capacidade de dominar a nossa carne e se deixar, na verdade, ser conduzido pela vontade de Deus, pelo Espírito ou pela palavra que dá no mesmo. E isso não acontece por causa de um culto ou por causa de um momento, como nós sempre falamos aqui, né? Isso é construído dia após dia, esse condicionamento, melhor dizendo, é adquirido dia após dia. Quando nós vamos ouvindo a palavra, e às vezes até parece estranho para nós, mas nós decidimos exercitar aquilo, e aquilo vai ficando algo bem natural, e daqui a pouco a gente vai para outra área e vai para outra, porque nós viemos, né, de uma escravidão do pecado. E agora precisamos andar como livres. E nós sabemos que naturalmente o mau hábito, ele nunca vai sair tão fácil. Às vezes fica aquela coisa querendo nos puxar para a velha criatura. Mas eu quero que você entenda uma coisa: maior é aquele que está em nós. Eu sei de uma coisa, querido, não importa, não é o tempo o qual nós somos alcançados, ou não importa quanto tempo nós passamos somente sendo ouvintes. A partir do momento que eu e você decidimos ser um praticante da palavra, nós sempre vamos ter o auxílio do Espírito Santo. Eu acredito, irmão, que o Espírito Santo não se move, sabe, em favor de quem não se move. Deixa eu te dizer de novo. Eu acredito que o Espírito Santo não se move em favor de quem não se move. Mas todos os que se movem nunca se moverão só. Aleluia. Então eu queria que você... Eu vou estar citando alguns versículos aqui. Eita glória. Na quarta-feira eu citei esses versículos, mas eu quero citar hoje de novo. O primeiro deles é 1 Pedro, capítulo 5. Aleluia. Meu irmão, eu não sei se isso já aconteceu com você. Nós nos envolvemos num ambiente como esse, e por vezes, não é? Coisas elas são despertadas em nós, e nós voltamos com uma inclinação diferente, com uma disposição diferente, até com um pensamento já influenciado pela palavra. Rapaz, a partir de hoje eu vou começar a buscar um pouco mais. Aí o outro diz: rapaz, olha, eu vou começar a orar um pouco mais. Aí o outro diz: eu vou começar a ler aquele livro. Aí o outro diz: rapaz, a partir de amanhã eu vou despertar pelo menos 20 minutos mais cedo e vou começar a minha semana. E daqui a pouco aquilo vai como que sendo sufocado. As situações do dia a dia vão como que se entulhando de uma forma que muitos não conseguem se manter assim. E na maioria das vezes nós não conseguimos discernir o agir do inimigo, tentando nos barrar a ir para onde Deus disse, a desfrutar daquilo que Deus já falou, a viver a realidade daquilo que nós ouvimos. E muitas vezes nós somos convencidos pelo inimigo que isso não é para todo mundo, que também não é assim, que não é desse jeito. E como nós vimos aqui na quarta-feira, eu até quero mostrar um pouco, que a gente vai estar vendo um vídeo ali também, que com certeza vai acrescentar ao que nós vamos estar lendo essa noite. 1 Pedro 5,8 diz assim. Aleluia. Pronto. Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, ou como um leão que ruge, e procurando alguém para devorar. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós sabemos que ele agora está falando para crentes ali, né? Nós vamos vendo a cada dia nos meios de comunicação, na internet, no dia a dia, na nossa rua, por onde a gente vai, que a maioria das pessoas, a cada dia que se passa, elas estão de uma forma mais desenfreada para tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus.
seja prostituição, como foi falado ontem aqui, pornografia, mentira, egoísmo. A gente a cada dia vai vendo que a falta de expressão de um amor humano, né, vai ficando escasso a cada dia. Ou seja, o desenfrear daqueles que ainda não têm a natureza de Deus, estão a cada dia de uma forma maior, porque o diabo, né, ele de certa forma vai assumindo o controle das pessoas. Não que as pessoas estão lá endemoniadas com o Satanás no corpo, não é isso não. Mas é que a cada dia a liberdade para uma ideia vai dando liberdade para outra, e vai dando liberdade para outra, e vai dando liberdade para outra, e daqui a pouco aquela pessoa está como que controlada, só não se manifesta. Mas ela fala da maneira que o diabo dita para ela, vive da maneira que o diabo dita para ela, se comporta da maneira que o diabo dita para ela, de uma forma tão sutil, né, que às vezes a pessoa pensa que é ela mesma que está pensando. E quando a gente vem para a palavra, a Bíblia começa a nos mostrar, né, o quanto nós precisamos de fato ser vigilantes. Quando a Bíblia diz seja sóbrio e vigilante, ele está falando no sentido de, agora você que está em Cristo precisa ser consciente e estar vigilante, porque o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor. Por que ao nosso derredor, pastor? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Você está comigo aqui? Mas os demônios, eles acampam ao derredor, ou estão ao derredor, como um leão que ruge. Eu não sei se você já viu algum documentário, não é, do mundo animal, mas sempre os predadores, e como o leão, é interessante porque às vezes ele acompanha um grupo de animais, né, um grupo de presas, até encontrar uma oportunidade para pegar um só. Eu já vi alguns documentários onde o leão tenta atacar o bando e ele não consegue ter êxito. Porque até no mundo animal, né, quando o leão ataca um do bando, que está no meio do bando, ou próximo o suficiente, o resto da manada, do bando, do grupo, se vira contra aquele leão, combate contra ele e bota ele para correr. Agora o leão vai espreitando, e geralmente vai vendo aqueles que ficam para trás, aqueles que se distanciam, aqueles que vão perdendo, né, o ritmo, e a cada dia, ou aqueles que vão ficando doentes. Porque o leão, até o leão, né, o leão é leão, leão não é burro. Burro é outro animal, o leão é outro. Então o que acontece? Até o leão, ele sabe que ele só vai ter êxito quando ele ataca de uma forma que ele possa combater contra aquele individualmente falando e pegar ele. Então a Bíblia usa essa ilustração de que o diabo é como um leão que ruge. Ele não é o leão, mas ele cita o exemplo do leão, né? Acredito que as pessoas deveriam já ter isso era bem familiar para eles nesse contexto histórico, de que o leão é aquele que ficava à espreita e dava o bote para, não era para brincar, não era para fazer cócegas, era para abater a sua presa. Então o Pedro, né, diz, olha, sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está bramando como um leão que ruge ao redor, buscando alguém que possa devorar. Porque a partir do momento que eu e você decidimos firmar uma aliança com Jesus, a conexão, o controle, né, o acesso que o inimigo tinha para continuar destruindo a nossa vida desenfreadamente foi desconectado, querido. Só que por nós estarmos nesse mundo, né, que segundo a Bíblia, eu queria que você abrisse lá 1 João capítulo 5. Aleluia. Primeiro João capítulo 5, versículo 19. Meu irmão, nós precisamos ser vigilantes, porque eu sei que existe sabe, que não quer de maneira nenhuma que nós possamos desfrutar de tudo que já é nosso. Eu já disse aqui, nunca vou parar de dizer, nem aqui, nem em qualquer outro lugar que eu tenha a oportunidade de estar, que quando nós nos dirigimos a uma igreja, nós não estamos indo lá para lutar com Deus, tentar convencer Deus de nos abençoar, ver se Deus faz alguma coisa por nós. Eu sei que isso é um pensamento, né, que por um tempo fica na nossa mente até nós entendermos
quem nós somos, o que nós temos, qual é a posição que nós estamos e o que nós precisamos fazer. Mas Deus não está mais, irmão, pensando se vai nos abençoar ou não. Deus não está dizendo, não, peraí, faz quantos dias que você, faz quanto tempo que você está na igreja? Senhor, faz 5 anos. Ele diz, mas eu só começo a abençoar uma pessoa depois de 6 anos, então ainda falta 1 ano. Vamos ver se tu entra se teu cadastro se tu passa pelo tempo de teste. Não, Deus não está pensando se vai fazer mais alguma coisa por nós. Quando Deus enviou Jesus, foi para comprar de volta todo o pacote. Só que Ele nos comprou para Ele, né? E o cumprimento de cada coisa e até do arrebatamento, do final de todas as coisas, estão se desenrolando a cada dia, nós estamos vendo isso. E por isso mesmo comprados pelo Senhor, nós ainda estamos em um mundo que é governado pelo maligno. E isso a cada dia tem ficado tão visível, né, aos nossos olhos, que até quem não lê a Bíblia tem visto coisas nesses dias de, meu Deus, isso é o fim do mundo mesmo. Até quem nunca pegou numa Bíblia já está se convencendo que o fim de todas as coisas estão chegando. Amém? Então o João, né, ele diz assim, sabemos que somos de Deus. Quem sabe que é de Deus aqui? Amém. Querido, essa era uma convicção que a maioria das pessoas tinha. Eu poderia citar aqui mais de 3 passagens para você, de pessoas que disseram, olha, o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos. Você vai ver algumas pessoas se pronunciando com essa tônica na vida dele, o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos. Aqui João disse, nós sabemos que somos de Deus. Agora também eles sabiam de outra coisa. Ele disse, olha, sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro, eu não sei se tem mais ali não, né? Então sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se não me engano, na versão do King James, ele diz que o sistema mundial está no maligno. E isso a cada dia, se você quiser ver se isso é verdade ou não, assiste alguns jornais e você não vai demorar muito para ver, né, que o sistema mundial a cada dia só se propaga roubo, morte, destruição. Quem foi que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. Então, tudo o que tiver envolvido, roubo, morte, destruição, angústia, opressão, depressão, medo e essas outras coisas, é tudo uma obra do diabo. Onde houver paz, alegria, prosperidade, crescimento, saúde, progresso, Deus está envolvido. Você entende o que eu estou falando? Pronto. Então João disse, olha, o mundo jaz no maligno. Só que nós somos de Deus. E enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos de 2 coisas, no mínimo, ser sóbrio e vigilante. Para estarmos atentos, porque quanto mais nós descobrimos o plano de Deus para a nossa vida, o diabo vai tentar se mover para atrapalhar. Só que ele não vai nos pegar à força e vai nos tirar daquilo que Deus tem para que a gente diga, também, está vendo aí, vê, o diabo é não sei o quê, também esse Satanás, também esse inimigo. Tem pessoas que não gostam de chamar o diabo porque tem medo, tem pessoas que não gostam de chamar o Satanás porque tem medo. O inimigo, pronto, vamos usar o inimigo para você. Tem pessoas que dizem, é porque o inimigo, sabe, todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa, o inimigo atrapalha, o inimigo entra no meio, e as pessoas começam a exaltar o inimigo de uma forma tal, que elas se esquecem que estão do lado do maior, que elas se esquecem que todas as pessoas que receberam uma instrução, que receberam uma visão, que receberam uma palavra, uma direção, uma promessa, eles tiveram, irmão, que dar passos em meio a situações que se fosse muitos de nós desistiria na mesma, desacreditaria de que foi Deus no outro dia. Mas eles decidiam enfrentar o tempo, a opressão, a adversidade, as barreiras, com uma palavra, crendo que era a vontade de Deus. E é bom que se diga, não é, que o mundo, como ele se tornou do maligno, desde o dia que Adão entregou para ele. Não foi agora em 2020, não foi por causa da pandemia, não. O mundo já vem do maligno desde quando Adão entregou a chave da cidade para ele. Você está comigo aqui? Então nós precisamos entender que desde aquele tempo, Deus vem estabelecendo coisas para alcançar o povo a cada dia de uma forma maior. E todas as pessoas, se nós formos ver com esses óculos, nós vamos ver que para cada um daqueles que Deus deu uma palavra, se levantava algo adverso. Que não era Deus dizendo, vou testar a fé desse camarada aí. Hoje tem até isso no meio do povo de Deus.
Tem gente que Deus diz assim, Deus está testando a minha fé. Tirou tudo que eu tenho para ver se eu acredito nele mesmo. Aí compara, né, com a história de Jó, de uma forma tão superficial, que dizem que Deus fez uma aposta com Jó. Você acha que ele é fiel ou não, diabo? Aí o diabo diz, também desse jeito. Pois eu vou apostar com você que eu tiro tudo que ele tem, e ele ainda continua fiel. O diabo disse, pois vamos apostar? Vai apostar quanto? E não foi assim. Na verdade, a Bíblia diz, né, que o diabo foi lá requerer alguns direitos com relação a Jó, porque Jó era beneficiado, cercado por todos os lados da bondade, do benefício de Deus, mas mesmo assim vivia fazendo sacrifícios desnecessários pelos seus filhos, porque ele vivia uma vida com medo. E quem tirou tudo de Jó, quem matou os filhos de Jó, quem incendiou as plantações de Jó, não foi Deus, foi o diabo, irmão. Porque Deus não é o destruidor, Deus é o restaurador. Você está me entendendo aqui? Mas a Bíblia diz que mesmo assim, irmão, mesmo dentro do conhecimento raso que Jó tinha, Jó não murmurou. Jó até estava aceitando o que Deus me der, eu quero. O bom ou o mal, se for de Deus, eu quero. Só que Jó não sabia que Deus não tem o mal. Deus é bom e não muda. Você está me entendendo até aí? Então, nós precisamos entender que para cada etapa, o diabo sempre estava levantando algo. E deixa eu te dizer uma coisa, em nossos dias não será diferente. Às vezes eu fico pensando, né? Eu já vi pessoas dizerem, quando descobriram na Bíblia, que quanto mais for dado, mais será cobrado. Tem pessoas que dizem, pois é por isso que eu não quero buscar muito, porque quanto mais eu souber, mais responsabilidade eu vou ter, então deixa somente com esse pouquinho aqui. Isso aí é um pensamento do diabo, porque quanto menos conhecimento, mais condição de nos manipular ele vai ter. Porque o conhecimento da verdade liberta. Ei, não, o conhecimento da verdade dá sabedoria. Não, o conhecimento da verdade abre os nossos olhos. O conhecimento da verdade nos livra do engano, irmão. Então o diabo se opõe a tudo que se chama Deus, a tudo que revela o conhecimento de Deus. E nós é quem precisamos a cada dia entender que nós estamos em um mundo, que eu estava conversando ontem, em determinado lugar, e o camarada querendo uma prova de todas as formas de que o evangelho é verdade e de qual a experiência você já teve. E eu fiquei dizendo, teve uma hora que eu disse assim, cara, ó, a maior deficiência do povo de Deus, para mostrar que o evangelho é a verdade, é não levar a sério o que ouve. Somente. Se o povo de Deus de fato levar a sério o que ouve, vai fazer uma grande diferença onde você estiver. Sabia disso? Porque o evangelho ele vai nos instruir, irmão, a mudar o nosso comportamento por completo. E eu vou te dizer uma coisa, não é um negócio que vai nos deixar alienado. Então quer dizer que para eu viver assim, pastor, eu tenho que ficar só de casa para a igreja, de igreja para casa, de casa para a igreja, de igreja para casa? Não. Mas ele vai nos ensinar que aonde nós estivermos, irmão, enquanto nós chegarmos no meio das trevas, vai haver luz lá. Você está comigo aqui? O negócio é que muitas vezes, por não levar tão a sério, nós mesmo estando em Cristo, levamos em consideração mais os nossos sentimentos e as nossas emoções e as vontades que tínhamos antigas do que a verdade que nós recebemos da palavra. E isso faz com que muitos filhos de Deus, mesmo em Cristo, continuem sendo escravos do diabo. Muitos são mentirosos, muitos ainda são avarentos, muitos ainda são adúlteros, muitos ainda são rancorosos, muitos ainda são invejosos. Isso é tudo do diabo. Em Deus não tem inveja, irmão. Em Deus não tem rancor. Em Deus não tem mentira. Em Deus não tem prostituição. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele. Só que é por isso que há uma necessidade maior do que a que nós imaginamos de renovar a nossa mente. Hoje à tarde eu estava ouvindo, e cada coisa que eu escuto, eu ouço uma frase interessante. E hoje eu ouvi uma frase. É que se nós precisamos entender quem são as nossas conexões. Se são aquelas que só nos levam ao passado, ou são aquelas que vão nos levar para o futuro. Então ele diz, dependendo da sua conexão, você só vai viver no passado. Eita, aquele tempo, eita, aquele negócio, eita, aquilo que a gente fazia. Ou a sua conexão vai ser aquela que vai dizer, nós temos algumas coisas para fazer, Deus está nos preparando, nós estamos dando passos, nós vamos chegar lá. Você está comigo aqui? Então, isso conta tanto, irmão, para a vida de um filho de Deus.
que nós precisamos a cada dia, pela compreensão da palavra, irmos sendo seletivos de verdade. Não é no sentido de que agora, pronto, você vai ouvir uma coisa de muita gente. Fulano agora quer ser melhor do que todo mundo. Por quê? Porque de primeiro vivia aqui e agora não quer mais estar no meio da gente direto. Claro, querido. Eu quero me conectar com pessoas que vão me levar para o meu futuro. Se eu quisesse ficar no passado, eu não teria saído de lá. Você está comigo aqui? E isso inclui todo mundo, irmão. Porque foi assim que Jesus ensinou. Eu não vou falar outra coisa diferente aqui. Eu sei que nós temos sentimentos, sabe? E esses sentimentos, foi quem nos deu, foi Deus. Mas não foi para nos governar, não. Foi para nos nortear. Porque tem momentos que a gente vai, a gente leu ontem aqui. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente ri. Mas quando nós entendemos, quando vai ter momentos que vão vir choros de derramamento diante do Senhor. Não é um choro porque o diabo diz, tu não vai conseguir não, tu é um coitado. Tudo que a pessoa quer fazer, o diabo não deixa. Não, não é por causa disso não. E nem a alegria é aquela que a gente se alegra com a desgraça dos outros. É aquela alegria de saber que tudo aquilo que Deus disse, não importa o que você esteja vendo, o que Deus disse, Ele é fiel para cumprir. E quando o diabo mostra a careta, você começa a rir dele. Está pensando que eu não sei que Deus vai fazer, porque eu não vou retroceder. Você está comigo aqui? Então, a gente precisa nortear isso, para que a nossa vida em Deus seja uma vida, meu irmão, de satisfação. Não é uma vida de peso. Rapaz, eu estava indo, sabe, mas é porque é tanta coisa, é tão pesado, é tão difícil. E tudo que as pessoas sabem dizer é somente isso. E nós não vamos ver, irmão, isso na Bíblia. Uma vez eu disse lá na outra igreja, quando a gente estava lá. Eu disse, olha, rapaz, eu não encontrei, eu fico procurando para encontrar a palavra é difícil na Bíblia. E não encontro. Quando foi com 2 dias, um irmão chegou e disse, pastor, eu encontrei a palavra é difícil na Bíblia. E eu disse, pronto, então me diga aí que eu quero marcar na minha para saber também. Ele está lá em Mateus, quando Jesus disse, quão difícil é entrar no reino de Deus aquele que confia nas riquezas. Eu disse, pronto, vê o que é que ele está dizendo aí. É difícil para quem? Para quem confia na sua força. Até vai me ajudar a montar uma ministração. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas procuram algum argumento que diga, olha aqui, a Bíblia diz que é pesado viver para Deus. A Bíblia diz que quase ninguém consegue. A gente não vê muita gente fazendo isso. Mas não está escrito na Bíblia, irmão. Nós vamos ver pessoas que pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca do leão, da fraqueza tiraram força, colocaram exércitos estrangeiros em fuga. Essa semana o diácono Naldo ministrou aqui no Firmes na Doutrina, né? E falou a respeito de Abraão, que venceu 5 reis com um número pequeno de soldados. A Bíblia vai falar de Gideão, que com 300 venceu um exército que aos olhos naturais era como gafanhoto. Vê. Então a Bíblia não vai dizer, olha aí, está vendo como é difícil, mesmo com muita capacidade, quase que eles não aguentam. Pelo contrário, a Bíblia vai falar o contrário. Vai dizer, veja como é quando Deus está envolvido. Mesmo quando você parece ser a minoria, você estando do lado do maior, a vitória é certa. Não vai, irmão, dificultar as coisas. Quem vai trazer essa dificuldade toda? Às vezes a nossa falta de compreensão, e isso é compreensível porque cada pessoa tem o seu nível de busca, de desejo, de interesse, de prática, né? E também como é que eu posso dizer? As mazelas que estão saindo do nosso passado. Porque talvez você viveu todo um passado dizendo, olha aí, a gente não... Rapaz, quem nasceu para fazer, vai fazer. Quem não nasceu para fazer, não vai fazer. Quem nasceu para ter, vai ter. Quem nasceu para viver lascado, vai viver lascado, não importa o que faça. E tem gente que vive com esse pensamento. Mas no reino de Deus não tem ninguém que desenvolveu esse pensamento. Pelo contrário, quando o pensamento daqueles que estão no reino de Deus, né, são expostos para nós, a gente vai ver que nenhum dos que fizeram parte do reino de Deus se conformaram com miséria, com doença, com nada de ruim. Porque eles sabiam, se o meu Deus é bom, por que isso aqui está acontecendo? Gideão perguntou isso. Disseram a Gideão, o anjo veio e disse a Gideão, olha, o Senhor é contigo, Gideão. E ele disse, o Senhor é comigo. Pronto, está certo. E se o Senhor é comigo, por que tudo isso aí está acontecendo? Porque a gente trabalha e todo mês o pessoal vem e rouba tudo, a colheita, e a gente não tem nada. E porque a gente vive sempre opresso por esse povo, se o Senhor é conosco. Aí o anjo disse, então, vá nessa sua força. Pare de se esconder, tome uma posição.
se levanta e vá de encontro, você vai libertar o povo, rapaz. Você não me conhece não. A minha família, ela mora lá, é a mais pobre do povo de Israel. A minha casa é aquela casinha lá, que não tem quase, aquela casa que não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Pronto, aquela casa é a minha. E o anjo disse, pois é você mesmo? Vê. Mas agora como é que eu faço? Gideão começou a ter comunhão com o Senhor. E daqui a pouco Gideão convocou um exército. Pessoal, Deus falou comigo e a gente vai libertar esse bairro do Salgado. Aí 3 pessoas acreditou de primeira. Aí o que acontece? Ele disse, agora venha para mim. E o Senhor disse, pronto, Gideão. Agora diga ao povo, os medrosos e covardes voltem, que não vai dar para vocês não. Aí Gideão disse, olha, o Senhor mandou dizer que os medrosos e covardes voltem. Quando ele olhou, lá é aquela procissão de volta. Quase 10 mil, irmão. E o Senhor disse, ainda tem muita gente. Se eu libertar o povo com esse monte de gente, vocês não vão acreditar que foi eu que operei a favor de vocês, não. Então, leva o povo para a água. Os que forem prudentes, deixa de um lado. E os desmantelados, bota do outro. Gideão foi lá de novo e somente 300 prudentes ficaram lá. Mas, Senhor, só 300. Ele disse, pronto, vai ser com esse. Manda os desmantelados voltar. E com 300, meu irmão, ele conseguiu libertar o povo de um exército. E se você ler a história, Gideão ainda ficou assim, disse, rapaz, olha, vai lá, dá uma olhada lá quantos soldados tem. E quando o pessoal chegou lá, viu uma multidão, irmão. Mas os homens que Gideão mandou, escutou uma conversa dos soldados inimigos, dizendo, rapaz, o capitão teve um sonho aí, de uma panela que se estourava no meio do povo e morria todo mundo. Isso é Gideão que está vindo para despedaçar a gente. Aí eles voltaram e disseram, Senhor, o povo lá já está com medo de nós. Já sabem que a gente vai despedaçar eles, vê. Enquanto ele ainda tinha dúvida, o inimigo já sabia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o inimigo já sabe que ele foi derrotado. Ele já sabe que ele não pode muito contra a sua vida. Mas enquanto você não for sóbrio e vigilante, ele vai continuar lhe enganando e bagunçando com você. Botando você para onde ele quiser. E essa noite eu quero te despertar para isso. Eu não quero que você saia daqui como aquela pessoa que vê o demônio em tudo. Olha essa zoada, escuta. Está repreendido, Satanás. Isso deve ser o diabo não querendo. Não estou dizendo para você sair daqui assim não, pelo amor de Deus. Porque tem gente que vê o diabo em tudo. E naquilo que ele opera, não vê. Então eu quero ajudar, queremos, né, na verdade, ser ajudados, para que nós possamos sair daqui um pouco mais conscientes. E tem tanta coisa, se der tempo eu ainda quero falar um pouco mais, a gente vai estar vendo um vídeo, tá certo? E a Bíblia mostra, né, João 8,44, abre lá bem rapidinho, vamos lá. Não, primeiro João 10. Vamos na sequência, né? Você ainda não chegou lá em João 8,44. Aleluia. Bota aí, por favor. Pronto. Coloca o versículo 43 aí, Vinícius, para a gente entender bem a conversa aqui. Jesus falou desse catingoso velho. E ele diz assim, vê, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava falando com os judeus da época, né, naquele contexto bem conhecido, que se permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus começaram a questionar: libertar de quê? Nós somos livres. Se você chegar para uma pessoa hoje que vive uma vida segundo a sua mente e disser, rapaz, se você conhecer Jesus, ele vai libertar você. Ele vai dizer, libertar de quê? Eu vou para onde eu quero, chega a hora que eu quero. Faço com o meu dinheiro, não devo a ninguém. Se eu morrer é eu, se eu dançar sou eu. Aí tu vem dizer se libertar de quê? A conversa naquele tempo era essa, também. Só que Jesus disse, olha, agora eu quero te dizer uma coisa, aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. Então ele vai desenrolando isso e as pessoas começam a se irar
e dizem, não, nosso pai é Abraão. Jesus disse, não, o pai de vocês é o diabo. Se a gente chegar para uma pessoa hoje e disser isso, arrumou uma briga, não é não? Mas Jesus disse, olha, vosso pai é o diabo. Sabe por quê? Vocês estão fazendo o desejo dele. Ele é homicida, mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, é um produto dele, ele é o pai da mentira. Então Jesus estava trazendo para as pessoas a verdade, mostrando a elas que elas eram, qual era a natureza que elas tinham, e por que elas tinham aquela natureza pelas suas obras. Você está comigo aqui? Isso quer dizer, né, que se nós temos a natureza de Deus, as nossas obras, as nossas ações, a nossa vida vai denunciar de quem nós somos filhos. Não precisa nem a gente fazer muito comercial, não. Vai ser visto. É aquela pessoa, ponto. Ontem vi um camarada dizer, quer dizer que a pessoa pode ser cristão, não pode ser cristão sem ir para a igreja, não, é? Eu acredito em Deus, eu preciso ir para a igreja. Eu disse, não, todo aquele que acredita em Deus, dá o fruto de quem acredita. Não é só dizer que acredita e viver contrário, não. Assim é bom demais, eu acredito em Deus, meu filho. Quer dizer que só quem tem Deus é os crentes, é? Sabe por que as pessoas questionam muito isso? Por causa da vida de muitos crentes. Tu não diz que tem Deus, tu mente mais do que eu. E o crente vai ficar lá com a cara de tacho, mexendo. Porque é verdade. Mas se um crente anda na verdade e diz, eu tenho Deus, sabe por quê? Porque Deus é da verdade. E você anda na mentira. Como é que você diz que tem Deus e esse fruto é de Deus? Mentira é de Deus? Não. E como é que tu diz que tem Deus? Você não está me entendendo? Ainda bem que só um entendeu, graças a Deus, mas fica tranquilo. Então, olha, aí em João 10:10, eu só quero citar, diz assim, Jesus falando, né, ele disse, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus estava dividindo os reinos. Olha, existe um que rouba, mata e destrói. Tudo que houver roubo, morte e destruição não vem de Deus. Diga, o meu pai não é ladrão, nem destruidor, nem matador. Você está comigo aqui? O nosso pai é aquele que restaura, aquele que dá vida, querido. Pastor, é porque muitos filhos de Deus não desfrutam disso. Porque não é uma coisa que acontece por acaso. Nós temos que agir de acordo com aquilo que a palavra diz a cada dia de uma forma mais intensa. Se manter firme, mesmo diante das adversidades. Você está comigo aqui? Aí ele, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Pronto. Eu vou só ler isso para a gente rodar o vídeo, tá bom? É bem verdade que na cruz Jesus derrotou ou destronizou, anulando toda condição de Satanás nos manter escravos dele. Eu citei aqui Hebreus capítulo 2, versículo 15, ou 14, 15, né? Que diz assim, visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, pela sua morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ou por toda a vida à escravidão. Então o que acontece? Quando Jesus veio, a Bíblia diz, Romanos capítulo 6, se não me engano, no capítulo 8, diz que aquilo que era impossível à lei, por causa de que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho na semelhança da carne do pecado, para que pela morte dele, ele pudesse cumprir a lei e nos colocar em uma condição de liberdade. Você está comigo aqui? Mas isso, meu irmão, precisa ser compreendido mesmo. Não é uma coisa, eu sei que para alguns de nós, pode ser que a igreja seja somente mais uma religião. A igreja não é uma religião, irmão. A igreja é o local onde nós nos reunimos, igreja no sentido de instituição física, né, de prédio. É o lugar onde nós nos reunimos para receber instruções, para sermos igreja por onde nós formos. Você entende o que eu estou falando? Sermos o corpo de Cristo. Falei isso aqui, não é que tem pessoas que você vai ver com o andar danificado. E você vai perguntar, o que foi na tua perna? Ela vai dizer, rapaz, a minha perna era boazinha, eu levei uma pancada na cabeça. E a conexão desconectou da minha cabeça e agora o defeito está na perna. Porque a Bíblia ilustra Jesus como o cabeça da igreja. E o cabeça, irmão, ele não tem nenhum dano. O dano hoje ainda é no corpo, porque não está ligado no cabeça pelo auxílio de todas as juntas ligaduras. A última do diabo é querer levar as pessoas a serem independentes, por causa do tempo da pandemia. A pandemia veio, a pressão veio, o povo de Deus usou os meios de comunicação de internet e alimentou o povo, bombardeou,
segundo a história, foi o tempo onde o mundo foi mais evangelizado, foi na pandemia. Porque era live bem cedo, meio-dia, de noite, de madrugada, de tarde, de manhã, 9 horas, 10 horas. A gente ficava selecionando as lives que queria ouvir. Aí o tempo passou, o socorro chegou, aí as igrejas voltaram a funcionar. O diabo disse: sim, para que tu vai para a igreja agora? Tu já pode viver em casa, online. E as pessoas começaram a cair nessa. Porque a igreja não foi instituída para viver conectada à distância. A igreja é um corpo. Já parou para pensar? Eu chego ali e digo: cadê teus braços? Eu digo: ficou em casa hoje. E foi, mas ficou no freezer, pastor. Não vai ficar podre não. Quando eu chegar, eu colo de novo. Amanhã tu vem, eu digo: sim, e teus pés? Não, hoje quem decidiu ficar em casa foi os pés. Então, mas eu já aprendi como eles ficam dentro do freezer lá. Quando eu chego, eu colo de novo e exercito para andar. Não existe isso, irmão. Então o corpo de Cristo não foi criado para viver em uma vida, cada um correndo sua carreira solo. Mas o diabo diz: não, tu é bom demais, tu sozinho dá para fazer tudo. Mentira, irmão. A Bíblia diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. Não, eu quero usar o que eu disse no começo. Aquele que vai se isolando, ele vai saindo dos anjos que estão ao redor e vai ficando naquele campo onde ele pode ser alcançado pelo derredor. Não importa o quanto leamos a Bíblia só, não importa o quanto oremos só, não importa o número de livros que possamos ler só, não importa o número de lives ou de vídeos que possamos assistir só não é o lugar de nenhum crente. E o diabo trabalha para isso, qualquer coisa. Tem crente que é tão sensível que se um irmão não falar com ele, ele para de vir. Tem crente que é tão sensível que se ele ouvir uma correção, ele se entristece e para de vir. Tem crente que é tão sensível que se ele não for lembrado, ele se entristece e nunca muda de igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou para gravar um vídeo no Facebook, YouTube, nesse sentido. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha, mudar de igreja é algo que deveria ser feito por um filho de Deus, somente se fosse por uma direção do Espírito, para crescimento dele, ou para que ele pudesse acrescentar a um local e promover o crescimento com aquilo que ele já recebeu. Mas mudança de igreja por causa do sentimento é ser manipulado pelo diabo. O diabo sempre vai dizer: olha, está vendo? Tu não é muito lembrado, tu não é muito visto, tu não sei o quê, BBB. Eu passei um monte de tempo o pessoal dizendo: não, ninguém cresce aqui, ninguém cresce aqui, eu cresci. Você está comigo aqui? Por quê? Porque o crescimento não está, irmão, ligado intimamente ao ambiente, está ligado à atitude do coração. Tem pessoas que já mudaram 5 vezes de igreja, mas nunca mudaram a atitude do coração. Então, até quando chegar no céu, corre o risco de nem entrar. Você está comigo aqui? Aí eu já vi pessoas dizer: olha, tem um rapaz que ele é um amigão meu. Ele era daqui, um dia ele disse: pastor, Deus me guiou para ir para um lugar. Meu irmão, tu tem certeza? Tenho. E disse: mas assim. É Deus purinho, cara. Ele foi para um lugar, levou uma parte daquilo que a gente tinha recebido. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: olha, aparentemente promoveu uma divisão no meio do negócio. Pastor, divisão é do diabo. Quando a palavra chega, meu irmão, ela vai levar as pessoas que querem mesmo a seguir a palavra e as que não querem a ficar do jeito que estão. E tem lugares que nem sempre vai ficar aquela misturada, vai ficar aquele divisor de água, como está aqui. Ó. Aqui não é o lado dos que querem e o lado dos que não querem, não. Você está comigo aqui? Mas é aquilo que chegou a palavra e o povo disse: é isso. E nesse lugar onde o cara chegou, olha, para você ter uma ideia, com o tempo o pastor foi substituído na hora do culto, irmão. Na hora do culto. A palavra chegou. O pastor disse: não, também não é bem assim não sei o quê. E o pessoal vê a comitiva do local. E quando foi na hora do culto, disseram: não, peraí, vamos logo conversar, deixa outro ministrar. E tiraram o pastor, que estava querendo ficar da forma que não era para ficar, fora da palavra. Só por causa do poder aquisitivo de algumas pessoas na igreja. O pastor aceitar comportamentos errados por causa de um poder aquisitivo de uma pessoa, é de Deus ou é do Satanás? Do Satanás. Você entende o que eu estou falando? Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa: a vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Fulano congrega na igreja, tem um bom poder aquisitivo, sabe? Mas é meio prostituta. O pastor diz: vou nem falar sobre isso para não espantar fulano.
Olha, quem é que tá usando o pastor? É Deus ou o Satanás? O Satanás. O Satanás não vai usar ninguém aqui não, irmão. Você está comigo aqui? É verdade. A palavra tem que ser falada, querido. Mas tem pessoas que não gostam muitas vezes do que fala daqui. Tem outra coisa que o diabo usa. Às vezes a pessoa prega, aí o camarada diz, foi para mim. Aí o diabo está vendo, está mandando um recado para tu. Para a pessoa não receber aquilo que vai consertar a vida dela. Quando é para você, receba, meu filho, mude. Vai ouvir quantas vezes, não vai mudar. Você está comigo aqui? O diabo vai trazer incômodo, irmão, naquilo que vai mudar a nossa vida. Eu já passei por isso. Sentar na cadeira e dizer, só está dizendo isso porque eu estou aqui. E Deus dizer, e quando era que eu ia te dizer? Você está me entendendo? É verdade, irmão. Ou você acha que é como? Eu acredito, eu sei, olha, eu recebo mensagens no WhatsApp que eu sei que é de Deus. Mas a forma de Deus falar não é pelo WhatsApp, não. É pela palavra e usando pessoas. E ministrando dentro de você pelo Espírito. Aleluia. Eita glória. E o diabo tenta travar de várias formas. Mas essa noite, nós estamos, no mínimo, percebendo, sabe? Fica atento, querido. Porque o diabo é sutil. A palavra astuto quer dizer habilidade, perícia para enganar. Não tem aquele povo, uma vez a gente viu umas pessoas, né, que chegavam no lugar e compravam um negócio por 100. Quanto é isso aqui? É 20. A pessoa dava 100. Aí, naquela correria, o camarada dizia, mas rapaz, estou sem troco, daqui a pouco. Ele dizia, pois tá bom. Quando o cara dava os 80, ele dizia, não, mas eu tenho os 20 aqui, então me dê meus 100. Aí pegava os 80, dava os 20 e ainda pegava os 100. E o cara nem percebia. Depois dizia, fui roubado. Como? Porque o diabo é perito, astuto em enganar. E os que estão com a boca aberta vão ser enganados. Mas eu queria que você repetisse, diga, comigo não. Comigo não. Aleluia. Então eu tenho esse vídeo aí para a gente passar. Eu estava vendo ele hoje, isso me veio, sabe? Eu queria que apagasse as luzes. Todas elas. Quero que o vídeo é uns 10 minutos. 10 minutos. Aleluia. Vê o som aí, testa direitinho aí para. Olha, eu queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar. Bota pausa aí, por favor. O senhor sabe como isso... Pronto. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é algo, como é que eu posso dizer, né? Foi uma... Eu ouvi o comentário dos três irmãos em Cristo que gravaram esse vídeo hoje, sabe? Eu não botei ele aí somente para jogar, para passar o tempo, não. Eu tenho mais coisa para falar para você, mas eu sei que tem outro dia que eu posso falar isso. E eu ouvi o comentário desses irmãos, porque eles gravaram esse vídeo. Porque ele disse, olha, tem muitas pessoas na igreja que elas ignoram o diabo, a ação dele, o seu agir, as suas artimanhas, como ele trabalha. E nós decidimos produzir um vídeo para trazer como que um despertar. E quando eu estava vendo, dentro desse assunto, né, discernindo o inimigo, eu digo, rapaz, a gente vai ver se a gente passa esse vídeo hoje à noite. E foi agora umas 4h30, se não me engano, só os meninos da mídia. Vamos ver se a gente coloca esse vídeo lá. Eles aprontaram aí para passar. Fica ligado nisso aí, por favor. É como que o camarada entrevistando o diabo. Então fica... Vê se está em linha com a palavra, se não está. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma coisa que a gente precisa julgar, sabe, as coisas, é pela palavra mesmo. Tem gente que diz, não, mas a música de fulano não fala de safadeza, mas não é inspirada por Deus. Amém, queridos? Eu já vi pessoas postando frases, né, de religiosos no Facebook, porque é uma boa frase. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser uma isca de Satanás. Mas nem todo mundo vê isso. Misericórdia, que silêncio, meu Deus. Vou pegar minha aguinha aqui e me sentar. Pode soltar, por favor. Ai. Olha, eu queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar. O senhor sabe como isso é importante para mim? É, eu sei. Mas seja rápido. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Então, eu tenho
Só algumas perguntas aqui. Eu vou usar um gravador pra... Não. Eu prefiro que você não grave. Apaga as luzes todas, cara, por favor. Bem. Pode apagar. Não desligar daqui. Ou senão, pelo Só amor de Deus, guardar não, deixa quieto. Já entendi o negócio. Ok. Vamos começar então. Quem é você? Esta não é uma pergunta simples. Na verdade, eu tenho várias faces. Sou um rebelde, um filósofo, um idealista, um inventor. O primeiro e maior líder político que já existiu. A sua aparência é um pouco diferente daquela que eu imaginava. Como você realmente é? Você esperava alguém com uma capa vermelha e um tridente? Eu não sou como vocês, seres humanos, que estão presos a esse corpo material. Eu pertenço a outro plano de matéria e posso me apresentar da forma que eu quiser. Posso aparecer como um anjo de luz, um fantasma, uma tentação ou seu irmão. Posso fazer uma pergunta ousada? Qual é a sua idade? Você já ouviu aquela música onde alguém diz ter nascido há 10.000 anos atrás? Esse alguém sou eu. Você fuma? Quem você acha que inventou isso aqui? Desculpa, mas como eu posso saber que você não está mentindo? Você não é o pai da mentira? Você anda lendo a Bíblia, rapaz? Não, não. Eu sei que não. Foi só uma pergunta retórica. As pessoas aumentam um pouco as coisas a meu respeito. A maior parte do que eu digo é verdade. Discernir entre a verdade e a mentira, entretanto, compete a vocês, humanos. Vocês é que escolhem o que querem acreditar. Qual a sua origem? Assim, de onde você veio? É uma longa história. Mas você é um cara inteligente. Basta dizer que nós dois somos filhos do mesmo pai. Milhares de anos atrás, eu ocupava um cargo muito importante. Uma posição de destaque. Então eu quis ser o chefe. Fiz minha campanha. Você sabe, política. Mas acabou não dando certo. E por ter quebrado todas as regras, eu e meus aliados fomos expulsos de nosso lar. Acabamos aqui, na Terra. Então, quer dizer que existem outros iguais a você aqui? Tantos, mas tantos, que você nem imagina. Milhares de milhares. E qual é o seu maior trunfo? Fazer as pessoas acreditarem que eu não existo. Afinal, ninguém se preocupa com um personagem folclórico. E qual é o seu maior inimigo? O filho. Mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, não tem problema. Então me responda, qual o seu maior sonho? Ser adorado por todas as pessoas, como o Deus deste mundo. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas adoram do jeito que elas querem. Ou então, adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Tem um povinho especial que é difícil. Continue. E quais são suas estratégias
para conseguir essa adoração? Veja só. Essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade. E pronto. Automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, lascívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Isso. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do Criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. No final, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. E como você consegue fazer tudo isso? Isso é um pouco difícil de explicar. Eu não tenho acesso aos pensamentos humanos. Mas Preste sou bem muito atenção observador. nisso aí, irmão. Posso prever as atitudes das pessoas pelos seus atos, palavras e reações. E veja, ninguém rouba por acaso. Ele passa um dia em frente a uma vitrine, olha, comenta, demonstra interesse. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Além do mais, eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. E, por não pertencer ao mesmo plano de matéria que vocês, não estou limitado pelas mesmas leis físicas. Para mim, não existem paredes. Posso viajar mais rápido que a luz e reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra. Imitação, aliás, é um dos meus truques preferidos. Quase todo mundo cai. E criar coisas. Você consegue? Eu não posso criar vida. Sorte de vocês. Mas consigo manipular átomos e moléculas, de modo a causar o maior estrago possível a pessoas e coisas. E o que você mais odeia? O perdão, o arrependimento, a reconciliação, os joelhos dobrados em oração, famílias unidas, a Bíblia, a lei de Deus e seu povo aqui na terra. Eita glória. Vai ficar continuar com Pelo raiva, que mas não. eu pude perceber, você é muito poderoso. Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro. Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio. Eu sei que não vai ter saída, que depois eu vou ser destruído. É por isso que eu tento arrastar o maior número de pessoas comigo. Essa é a única maneira de ferir o coração de Deus. E aí? O que é que você acha do negócio desse aí? Você sabia que muitos filhos de Deus, irmão,
não buscam essas coisas para conhecer um pouco mais, para ser despertado de uma forma maior. Eu acredito que para muitos filhos de Deus é melhor ver os vídeos do TikTok, ver quem gosta de luta, os melhores lances da luta. Hoje eu fui olhar uma pelada hoje de manhã, um futebol, e cheguei lá, o camarada tinha ficado no banco. E eu fico observando o jogo, daqui a pouco, quando eu penso, não, estava o cara com o celular, assistindo a corrida de Fórmula 1. Eu digo, apoio, tá ligado no jogo. Ele ficou no banco, estava assistindo a corrida de Fórmula 1. Eu digo, vê mesmo, né? O quanto a atenção de uma pessoa é tirada rapidamente. Imagina a dos filhos de Deus. Então nós precisamos viver uma vida ligados, irmão. Porque eu posso te dizer uma coisa, eu faço o máximo e vigio, né? Porque o diabo pode usar a minha boca. Pode usar a sua boca. Pode usar o meu filho, minha esposa, e eu sei. É por isso que a Bíblia diz, seja sóbrio e vigilante. Porque o diabo, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É claro que, né, ele vai procurar sempre aquele que é mais emotivo, é mais irado, é mais explosivo. Ele vai procurar nas brechas, irmão, para fazer com que as pessoas a cada dia não vivam a vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos a cada dia nos encher dessa palavra, para vivermos ela, querido. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Pastor, isso é besteira. Pronto, é tudo isso que o diabo quer. É que tu acha que a palavra de Deus é besteira. É por isso que o diabo trava, irmão, famílias, finanças. Porque quantos de nós não dizem, esse negócio de dar o dízimo, isso é otaríssimo, vai nessa. Eu já disse, antes de entender essas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, será que é Deus querendo nos roubar? Não, meu irmão, o ladrão é o diabo. Você entende o que eu estou falando? Também esse negócio, a pessoa tem que aturar fulano. É por isso que quando uma pessoa ouve algo de Deus, irmão, se prepare, querido, porque o diabo vai fazer de tudo para você não cumprir. Pode ser qualquer coisa. Rapaz, eu sei o que Deus tem para a minha vida, sabe? Mas é porque fulano, ciclano, situação, sei o quê, o dólar, o euro, o ouro, a prata. Não tem nada a ver com essas coisas. O que Deus quer é disposição para fazer. As outras coisas é que vão acontecendo quando a gente se dispõe a fazer. Senão, nós vamos viver uma vida condicionada ao natural. Levados pela emoção. Porque também o negócio está tão ruim. Eu estava pensando hoje, irmão, nós somos o único povo na face da terra que tem a condição em si de se alegrar tendo ou não tendo. Sabia? De viver uma vida de celebração no tempo da fartura ou no tempo da escassez. De render graças estando andando e correndo, ou mesmo até com sintoma de enfermidade. Não existe outro povo na face da terra que consiga fazer isso. Todo mundo é condicional. Está bem, está ruim, venha falar comigo não. Porque são pessoas condicionais, querido. Nós não somos condicionais. Nós somos incondicionais. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. Muitos de nós não entendemos isso ainda. E uma vez ou outra, uma hora ou outra, né? A gente escorrega, leva como que um tropeção. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós é quem precisamos entender o quanto nós precisamos nos fortalecer. Não é dizer esse negócio que está dizendo aí, pode subir o louvor. Esse negócio que está dizendo aí, não vai, eu não consigo, não. Consegue. Todo pensamento de não consegue na nossa mente não é de Deus, irmão. Porque Deus nos fez e diz, tudo é possível ao que crê. Então não tem nenhum pensamento, irmão, que venha e diga, não, isso aí, eu sei sim que para Deus, Deus tem para nós, cada um, algo diferente. E é por isso que o diabo, às vezes, quer colocar as pessoas para viver em comparação, para querer fazer o que o outro faz. Eu não sei se você entende isso, tem pessoas no meio, em todo meio, tem pessoas que às vezes têm medo de que outro cresça, porque se ele crescer, a gente viu ontem na imersão, ontem, sexta, né? Tem pessoas que pensam que quando outro cresce do lado dela, ela se apaga. Não, o ambiente brilha mais, irmão. Eu nunca vi isso, eu não sei se você já viu. De vez em quando eu vejo aí, olha, tem os grupos, esses grupos de música, né? Eles estão pegando os mais novos e promovendo eles nos seus vídeos, nos seus DVDs, nas suas festas. O mal se promove para crescer e persuadir um monte de gente. As pessoas em Cristo ficam com o trabalho de promover o outro. Diga aí. Não é o Satanás, não. Querendo promover o reino dele e freando o povo.
E por que ninguém percebe? Porque vive todo mundo ocupado, somente com o dia a dia. E amanhã, rapaz, amanhã tem o papel do Luiz. Papel de água, se não chegar. Se não chegar, não chegou, meu irmão. Isso não vai roubar nossa alegria. Você entende o que eu estou falando? Mas o diabo super preocupa uma pessoa com isso. Porque ele sabe que todo ansioso não sabe fazer nada. Então olha para a pessoa que está perto de você e diga, se liga. O diabo está lhe arrodeando. Não pode lhe pegar. Mas se ligue. É desse jeito, irmão. Uma vez eu ouvi o pessoal dizendo, uma mulher veio e disse, pastor, o diabo disse que sabe meu nome. E sabe mesmo. De alguns de nós, irmão, tem uma foto lá, no inferno, lá estampada lá na parede do inferno, com uma placa, armado e perigoso. A minha mesmo está lá. Quero nem saber, pode botar lá. Tá vendo esse camarada aqui, esse daí. Quando cruzar com ele, não vacile não, que ele vai botar você para correr. E bota mesmo. Você entende o que eu estou falando? Porque senão a gente vai viver uma vida sentimental, emocional. Não, meu irmão, os nossos sentimentos e as nossas emoções vão ser dominados pela palavra. Dia após dia. Dia após dia. Amém? Chegue para cá, coisa linda. Aleluia. Deus é bom, amado. E eu queria terminar como eu comecei, né? Em Provérbios 3. Vendo esses vídeos, né, a gente não pode ser sábio aos nossos próprios entendimentos mesmo. Então, o Provérbios 3, 5, né? Se você quiser abrir lá, ainda dá tempo. Aqui falta 5, ali eu não estou vendo bem jamais. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta do mal. Então, amada, hoje o Senhor nos trouxe através desse vídeo, né? Que a gente não tem que ser sábio. Mas eu acho que é assim, eu acho que é assim. Dos seus próprios entendimentos. Ele diz que a gente tem que confiar nele a cada dia, né? A cada dia buscar a sua palavra, vivenciar ela, para que a gente possa alcançar aquilo que ele tem para nós. Então, amada, o teu futuro só depende de você. Aquilo que você está lançando, aquilo que você está plantando, é aquilo que você vai colher lá na frente. Está plantando o quê? Não me responda. Mas o que você plantar é o que você vai colher. Então, reconhece ele em todos os teus caminhos mesmo, amada. Endireita. Assim ele vai endireitar as tuas veredas. As suas veredas, né? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, amada. Como é que eu temo ao Senhor? Quando eu escuto palavras como essa, e de rapaz, se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu praticava, né? Vivia na prática da... Porque, amada, em Deus hoje é diferente. A cada dia a gente tem que escutar essa palavra e dizer, rapaz, Senhor, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor. E hoje você está vindo buscar força hoje aqui. Como eu disse no início, hoje você não... amanhã você vai ser uma melhor pessoa do que hoje. Amanhã você vai se tornar uma pessoa melhor do que hoje. Por quê? Porque você ouviu, porque você vai decidir a praticar essa palavra. Amém? E chegou a hora de reconhecer Ele também com as suas finanças. É em todos os teus caminhos. Ah, estava até bom. Mas a irmã já vai falar de dinheiro. Eu não posso rasgar essa parte da Bíblia. Está escrito. Então, amada, não é Deus quem quer te roubar. E é o pensamento, como a Deus falou. É o pensamento que vem de assim, já vai falar de dinheiro. Amada, a casa do Senhor, ela precisa de dinheiro para ser mantida. Fazer que eu estava escutando uma ministração, hoje a gente come. A gente come, que eu estava escutando uma ministração e a moça disse que encontrou o pastor e o auxiliar dele, assim, andando, né?
no mercado. Disse, "Oxe, pastor, o senhor faz compra?" Ele disse, irmã, eu como. Então, amada, a gente precisa manter a casa do Senhor. Aqueles que trabalham aqui, né? A gente precisa comer, a gente é mantido daqui. Então, a gente come, a gente anda, a gente tem sentimento, né? Então, amada, fica de pé, né? Vem reconhecer o Senhor também. Aleluia, sai do teu lugar com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia. Eu acredito que você foi abençoado mesmo, né? Uma palavra poderosa mesmo, né? Medita aí nesse vídeo, amada, porque muitas vezes o diabo está lá, é só dando migué e a gente caindo. Então, os avisos. Eita, quinta-feira tem culto de mulheres. Cadê as mulheres? Estão animadas. Então, amada, a gente resolveu fazer esse culto de mulheres, por quê? A gente está muito próximo da nossa conferência, né? E no sábado eu não poderia fazer mesmo. Aí eu resolvi fazer na quinta-feira para que a gente possa estar fazendo os dois cultos, né? Porque a gente vai chegar, vai ter a questão de blusas, de pegar, de uma forma maior a gente poder estar falando com você. Então eu resolvi fazer dois cultos. Então, quinta-feira a gente vai estar recebendo aqui, né, a ministra Jusineide Luz, né? Que ela é da Igreja Palavra que Cura. Então, mulheres de Deus, convida mulheres, né? Convida amiga, convida vizinha, né? Porque para que mais pessoas, a gente vai falar um pouco também da nossa conferência, né? Você que tem alguma dúvida, vai tirar a sua dúvida. Você que não pegou a ficha, vai pegar a sua ficha. Então, quinta-feira a conversa aqui é para mulher, tá certo? Tem mais? Culto de oração na sexta-feira, né? Mas isso ainda... Então, amadas, tem mais alguma coisa? Ou só isso mesmo? Pronto. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? O culto da família foi hoje. Ontem, né, no caso. Sábado vai ter culto da família. Quinta-feira vai ter culto de mulheres. Vai ter o culto dos homens, que eu vi alguém falando ou não? Quinta-feira não, né? Não, dos homens. Quarta, né? Quarta. Então, vai ter? Não, ninguém colocou, eu acredito que não, né? Está por aí. Então, quinta-feira, depois a gente vai avisar, né? Os meninos vão avisar se for ter culto de homens. Eu vi alguém comentando, mas não é de certeza. Então, quinta-feira a conversa é para a mulher, sexta-feira culto de oração, sábado culto da família e domingo o culto de celebração, que hoje você está aqui, amém? Então, fecha teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, te rendemos graças, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, onde foi ministrada a Tua palavra, Senhor. E eu creio, Pai, que aqueles que atentaram, Pai, aqueles que perseveraram, Pai, vão ver a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu também te agradeço, Senhor, pelo ida para casa abençoada. Obrigado pelos teus anjos que nos guardam, que nos livra, Senhor, de todo mal. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Aleluia. Então, o pessoal colocará ali, seja participante do Rosa de Saron, não foi? Então, a gente tem um trabalho, meninas, com Rosa de Saron. Se você deseja participar, ajudar, então pode procurar a irmã Kátia e o irmão Damião.